já 24 anos e jogo nos séniores do Sporting Clube Monteselo. O que é que te trouxe aqui ao Monteselo? O que me trouxe aqui, eu joguei 14 anos num clube pela qual tenho muito respeito e não queria referir o nome. Joguei lá 14 anos, depois segui carreira militar e tive uma grave lesão e quis começar do zero. Achei que poderia dar muito a este clube e ajudar este clube e a direção, a presidente, a Sra. Presidente Arminda Gomes, aceitou-me e eu desde já lhe agradeço. Quando te falam no Monteselo, quais são os sentimentos que te vêm logo à cabeça? Os sentimentos que me vêm à cabeça quando se fala de Sport Clube Monteselo, para mim é um clube que me irá sempre marcar, porque, como eu tinha referido, eu pensava que nunca mais ia jogar a bola. Tentei aqui a minha sorte e ajudaram, quer o clube, quer a presidente, quer a direção, quer o plantel sénior, quer o treinador. Todos bateram-me nas costas, disseram anda para a frente e eu consegui. Derrota é sinónimo de? Derrota é sinónimo De quê? de perder. Sentimentos? O que é que sentes quando perdes? Bem, quando eu perco, por vezes, já não é a primeira vez, por vezes lágrimas bem aos olhos, porque a gente pensa sempre que pode fazer melhor, mas quando perde um, perdemos todos. Quando ganhamos um, ganham todos. Sinónimo de vitória? Vitória, toda a gente gosta e isso é uma alegria. Quando a gente ganha, festejamos, agradecemos a quem nos apoia e levantamos a cabeça a pensar no próximo jogo. Do plantel sénior e que tem página no Facebook, tu és dos que mais posta e que mais menciona, publica artigos, fotografias, vídeos do Sport Clube Monteselo. Para quem jogou 14 anos noutro clube, o que é que te motiva a levantar tão alta a bandeira do Monteselo? Como eu referi, o que mais me motiva é o grupo em si, é o clube. Começando pela direção, pela presidente, acabando quem mexe nas camadas jovens, que sempre me deram muita força e eu estou aqui de pedra e caldo, depois de ter dado muitos turnos, e estou pronto para ajudar, seja no que for, seja nas vitórias, nos empates, nas derrotas. E quero colocar e ajudar, que é para isso que eu cá estou, a colocar o Monteselo onde ele merece, que é lá em cima. Para ti, qual é o ponto de referência do Monteselo? O pilar? O pilar do Monteselo, para mim, não só é o clube, como toda a estrutura do clube, mas sim como gerem neste clube, que não é uma coisa muito fácil. Muita gente pode pensar que é fácil, mas no meu ponto de vista, e acho que no ponto de vista de toda a gente, não é fácil. E um clube é mesmo assim, tem que lutar dia após dia para conseguir elevar o nome neste caso, que é o nome do Sport Clube Monteselo. Dona Arminda. Senhora Presidente Dona Arminda é uma mulher de armas, como já tinha referido. Foi ela que, há cerca de 2 anos, eu tinha pensado em vir para o clube. Falei com ela, ela abriu umas portas, me disse que eu podia vir. No entanto, lesionei-me, não quis arriscar para não prejudicar o clube. Passado um tempo, fui submetido à cirurgia, tive parado por 7 meses e meio. Só consegui jogar a bola passado 8 meses, não foi fácil para mim. Aceitou-me novamente, falei com ela, aceitou-me novamente.
Depois vim para aqui, falei com ela. Consegui-me reintegrar no plantel sénior, que desde já eu agradeço. E é uma excelente pessoa, é uma mulher de armas e está pronta a ajudar o próximo. Melhor jogador? Melhor jogador? Para mim não há bons nem maus jogadores. Somos todos jogadores, neste caso, do plantel sénior do Sport Clube Montezelo. Para mim o melhor jogador é o plantel sénior. Somos uma equipe. Sub-3, Sub-5, Fut-7. O que é que achas? Estão a educar bem os miúdos? Sim, eu tenho assistido a vários jogos. Agora tenho a possibilidade de assistir aos jogos e acho que conseguem gerir bem a nossa rapaziada, e estão bem entregues e os resultados estão a começar a aparecer. Isso é bom, não só para o Presidente, como para todos nós. Para os pais que estão para aí espalhados, que não sabem onde pôr os miúdos, recomendavas o Montezelo para pôr os miúdos? Recomendava vivamente o Sport Clube Montezelo, mas a letras bem grandes. Paulo, foi um prazer. Obrigado. Dá espaço.